Boa tarde. Hoje estamos com mais uma live do programa de pós-graduação em Química. Vamos esperar os colegas entrarem, as pessoas que querem prestigiar mais uma live do nosso programa. Então, só relembrando, né, a gente tem feito algumas lives desde o início do ano, referente principalmente aos 20 anos do programa de pós-graduação em Química. Hoje nós temos a live da Juliana, eu vou convidá-la aqui para entrar enquanto a gente vai conversando um pouco sobre a nossa live. Entrando, já enviei o convite para a Juliana e vamos esperar ela entrar e a gente conversa um pouco mais sobre esse projeto. Oi, Juliana, tudo bom? Boa Oi, tarde. professor, boa tarde. Bom, pessoal, Tudo então essa bem? live, como eu vinha falando anteriormente, ela é em comemoração aos 20 anos do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós temos convidado os alunos, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, que estão para defender os seus trabalhos, no caso, dos alunos de doutorado, as suas teses, no caso, dos alunos de mestrado, suas dissertações, para conversar um pouco, né, com professores do programa sobre os seus trabalhos, o que é feito dentro do laboratório. Muitas vezes a gente entende ou a gente imagina que o laboratório é um lugar de maluco, mas não é bem assim. O que a gente faz dentro dos laboratórios, uma hora chega à sociedade como um todo, então é importante que a sociedade entenda o que vem sendo feito dentro desses laboratórios, né, principalmente do nosso programa de pós-graduação. Então, esse projeto ele começou no início de 2021. Então, nós fazemos essas lives com o auxílio de mais duas outras professoras do programa, a professora Celi e a professora Bárbara, que contribuem muito nesse projeto. Então, a gente tem alguns períodos que a gente tem mais lives, outros menos, em função da quantidade de alunos que defendem, né? Normalmente, os programas de pós-graduação têm uma demanda maior de defesas nos meses de março e nos meses de agosto e setembro. Então, nesse período, nós temos mais lives acontecendo dentro do programa. E essas lives com os alunos, elas acontecem no perfil do Divulga Química. Já as lives com pesquisadores do programa, elas acontecem no perfil do PPG Química. Bom, então o pessoal está entrando, eu vou apresentar a Juliana para a gente poder começar a nossa live. Bom, a Juliana ela é aluna do professor Hélio Ferreira dos Santos, da área de Fisicoquímica. O título da tese dela, do trabalho que ela desenvolveu dentro do programa, é Influência do Ambiente Enzimático na Reatividade de Complexos Anticâncer de Ouro 3. Né? E a Juliana, estou chamando Juliana, mas o nome dela é Gisete Juliana Sanches Delgado. Para a gente poder introduzir um pouquinho o que a gente vai conversar um pouco, né? Vocês já viram no título que a gente vai estar falando de ouro, né? De compostos à base de ouro sendo utilizado ou estudando esses compostos à base de ouro com o intuito de tratamento de uma doença muito complicada na atualidade, que é o câncer. Então, os compostos de ouro, eles vêm sendo usados na medicina para o tratamento de diversas doenças, devido principalmente às suas propriedades curativas. Então, apesar do uso do ouro em aplicações terapêuticas ser antes de Cristo, no ano 2500 antes de Cristo, apenas em 1890, o pesquisador Robert Koch estudou o sal de ouro no tratamento da tuberculose. Então, é o primeiro estudo na literatura que a Juliana coloca no trabalho dela, que dá um indício da utilização do ouro em algum tratamento medicinal. Então, agora, em meados dos anos 80, os sais de ouro mostraram-se um potente inibidor do crescimento de células tumorais in vitro, com atividade antitumoral in vivo limitada em modelos tumorais de camundongos. E é aí que o trabalho da Juliana vai entrar e a gente vai conversar um pouquinho mais desse trabalho, dos resultados que ela obteve, como é que isso pode vir a repercutir dentro dos tratamentos do câncer. Então, a partir daí, a busca por compostos promissores de ouro anticâncer tem sido continuamente ativa e um grande número de complexos, tanto de ouro 1 quanto de ouro 3. Então,
Para quem não sabe, o ouro, né, ele tem o estado de oxidação +1, +3, e a gente tem o ouro zero, que é o ouro que nós utilizamos nas joias, né? Muitas vezes uma liga metálica à base de ouro. Então, esses compostos de ouro 1 e ouro 3, eles têm sido sintetizados nas últimas décadas pela comunidade científica. E aí também a gente vai discutir um pouquinho dentro do trabalho da Juliana, porque foi justamente o foco do trabalho dela, estudar esses diferentes compostos que se ligam ao ouro, né, para que tenha maior atividade antitumoral. Então, alguns compostos de ouro também têm sido testados como possíveis agentes antiparasitários, antimicrobiais, anti-HIV, entre outros. Então, veja a gama de possibilidades que os compostos à base de ouro pode oferecer. Então, tudo isso para introduzir o trabalho da Juliana, né, que a gente vai estar falando basicamente do câncer, como eu disse anteriormente, é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo que em diversos países é uma das 4 principais causas de mortes antes dos 70 anos de idade. Tá? Então, só para a gente introduzir um pouquinho do que a gente vai falar, então, essas informações estão todas no trabalho da Juliana, e para a gente entender um pouquinho do que vai ser discutido aqui. Bom, então eu apresento para vocês a Juliana. A Juliana, ela é natural da Colômbia, então a gente termina chamando de Juliana, né? A gente abrevia o Juliana. Juliana, né? Eu não falo muito meu primeiro nome porque vocês falam aqui de 7. Não é de 7, é? Como é que é? De 7. O De T 7. mudo, né? Tá bom. Então, mas Juliana mesmo. Então, Juliana, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né, sobre o seu trabalho. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória até agora, né, no final do seu doutorado. Você defende a sua tese agora na sexta-feira, né? Que você conversasse um pouquinho, já que você, diferente de todas as outras lives que nós tivemos até agora, você vem de um outro país. Então, você tem uma visão muito diferente dos nossos alunos, né? Você fez a graduação em outro país e veio fazer a pós-graduação aqui no nosso programa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, para daí a gente entrar no seu trabalho propriamente dito. Fique à vontade. Sim. Não, muito prazer para aqueles que não me conhecem, né? Porque às vezes acabo um pouco isolada lá no laboratório NEC, né? Sem conhecer muitos dos discentes e professores do programa. Eu comecei a fazer graduação em Química lá numa cidade da Colômbia que chama Armênia, uma cidade onde sempre, tem muito café, né? Uma cidade cafeteira. Eu fui para lá e eu fiz minha graduação em Química. Só que essa graduação em Química, ela era muito focada na parte acadêmica, né? Ela tinha muitas disciplinas mais focadas na indústria. Então, muitas vezes aqui, os discentes do programa, eles veem 3 disciplinas, uma área que eu vi resumida numa só lá. Então, para mim, foi um pouco difícil também, pegando muito essa parte acadêmica, né? A gente visitava a indústria, era mais focado, eles nos preparavam para ir para a indústria. Então, eu saí com esse pensamento, eu me formei, lá são 5 anos, um ano mais do que aqui no Brasil, e terminei fazendo um estágio numa indústria também. Eu fui para lá, uma fábrica de açúcar. Fiquei com esse pensamento, acho que trabalhei uns 3 anos na indústria, só que um dia eu queria como trocar, sabe? Ficou muito monótono fazendo as mesmas análises o dia todo. E a indústria me abriu um pouco a mente sobre a pesquisa, porque eu cheguei a encontrar alguns problemas nas cadeias de produções de alguns alimentos e alguns produtos, que eu pensava, que legal trabalhar alguma vez tentando resolver aqueles problemas que tem aquelas indústrias, né? Não ficando aqui fazendo a mesma coisa o dia todo, né? Então, acho que para mim foi uma mudança muito legal para passar para a parte acadêmica. Um dia eu falei, não, acho que eu vou mudar, passei minha demissão. E aí, então, comecei a procurar algum programa de pós-graduação. Só que na Colômbia, naquela época, é caro, você tem que pagar, né? Não tem aquelas bolsas. Então, eu decidi procurar alguns países onde eu poderia ir, né? E eu vi que o Brasil tinha aquelas bolsas. Só que como eu não tinha experiência na pesquisa, tem alguns programas onde você aplica e você aceita sem ter que vir antes no país, né? Mas eu não tinha aquela experiência. Então eu falei, vou me arriscar. E aí eu vim para aqui para o Brasil, cheguei em BH, e comecei a olhar quais programas de pós-graduação tinham inscrições abertas. Aí eu vi que aqui, em Juiz de Fora, o programa tinha inscrições abertas, me inscrevi, consegui passar, fiz a prova e passei para o mestrado.
mas sem conhecer nada daqui, nenhum professor, nenhuma área de pesquisa. Então, uma história muito engraçada que eu tenho é que eu falei, eu não vou escolher essa área de pesquisa, ela vai me escolher. Porque eu cheguei na Maristela para entregar os documentos, e eu perguntei para ela, Maristela, você conhece um lugar onde eu possa morar aqui em São Pedro? Eu não conheço ninguém. E aí está um ex-estudante de pós-graduação, o doutor Diego Pastoral, que agora é meu orientador. E ele me falou, que legal, você vai trabalhar aqui. Você já sabe onde vai trabalhar? Eu falei, não faço ideia, nem a área, nem o professor, não conheço ninguém. Aí ele falou, eu faço parte do NEC, né? O Laboratório de Química Computacional, posso te apresentar. E foi assim que eu cheguei lá no laboratório do professor Hélio. É muito legal. É uma trajetória bem diferente, né, dos Sim. nossos alunos, né? Você tem uma graduação Poxa, muito voltada para a indústria e aí se sim. interessou por uma outra área, né, digamos assim, né, pela pesquisa, e aí pela pós-graduação, pela carreira acadêmica e terminou entrando. Hoje o Brasil ele também tem caminhado muito para os mestrados profissionalizantes, doutorados profissionalizantes, que tem Sim. esse link muito forte com a indústria, né? Então a gente está vendo a necessidade cada vez mais de fazer esse contato aí com a indústria, né? Sair muito Sim. do meio acadêmico. Bom, Juliana, então você chegou aqui no programa, né, de pós-graduação, foi trabalhar no laboratório do professor Hélio, e aí você se deparou com a química computacional, né, a química teórica, que também não é uma ferramenta tão simples para a maioria dos químicos. Como é que foi lidar com a química teórica? No início foi bem difícil, porque eu também não tinha muita habilidade com os computadores, com a informática, né? Mas, por outro lado, foi um jeito como de descansar tanto com solventes industriais, sabe? Eu fiquei muito por dentro disso aí. Também foi uma forma de fugir um pouco e conhecer outras áreas. Mesmo que a química é uma ciência experimental, né, na sua maioria, mas acho que a química teórica também pode, os resultados através dela podem ajudar a planejar melhor os experimentos, né, reduzindo os custos de alguns experimentos, pelo mesmo ambiente, né, diminuindo o impacto ambiental de algumas reações químicas. Então eu gostei, me senti muito bem naquela área muito diferente do que que eu tinha trabalhado. Então vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Que é bem interessante. A gente já teve uma live em fevereiro, se não me engano, ou março, de um trabalho que é do seu grupo de pesquisa, mais orientada pelo professor Luiz Antônio, da Natália, Da que também Natália. trabalhou com compostos, né, antitumorais, e foi um papo também bastante interessante, porque, como eu falei no início, né, às vezes a sociedade imagina que a gente está muito distante dela, e não está. Um trabalho de química teórica, ele abre caminhos, né, vastos, e muitas vezes facilita muito a vida do pesquisador. Então, ele já te dá informações que muitas vezes na bancada a gente vai demorar dias, meses, às vezes até anos para obter. Às vezes a gente sintetiza um composto, demora anos sintetizando um composto para descobrir que aquele composto não vai ter a função que a gente esperava. Quando você faz um estudo teórico, muitas vezes você consegue definir, identificar isso muito mais rapidamente. Agilizar, né? Uhum. Né? Então, é muito interessante. E você está mais em contato com essa estrutura, a sua imaginação química tem que aumentar É. um pouquinho, né? O Então trabalho é da bem interessante. Natália foi mais na área, se eu não me engano, da platina, se eu não me engano. Sim, E o seu trabalho foi mais na área do ouro. Né? Então, quando a gente pensa em ouro, né, falando de maneira geral, a gente pensa em bijuteria não, em joias, né, de ouro. E, na realidade, você sim. estudou um composto que a gente imagina que, se esse composto tiver essa atividade antitumoral, a pessoa vai ingerir esse composto, né, dentro de um fármaco para que atue nas células cancerígenas. Então, você podia diferenciar para a gente, de forma muito simples, qual seria a diferença desse ouro que está ligado a algum composto que a gente pode ingerir, esse composto e esse ouro que a gente utiliza como joias, só para a gente ter ideia do que a gente está contextualizando aqui? Apesar do ouro ser um metal nobre, aquele brilhante, bonito que todos queremos ter, né? Ele é um elemento químico bem estável, né? E não tem uma grande variedade de compostos que a gente possa encontrar, mas tem alguns, sim, formando alguns sais, por exemplo, o tricloreto de ouro, né? E a partir desse composto é que começou a sintetizar muitos outros, trocando aqueles ligantes de cloreto, se forma uma variedade ampla de outros compostos de ouro,
que foram testados como agentes anticâncer, por exemplo. Então, isso começa lá em 1985 com um composto chamado de auranofina, que ele foi aprovado como um medicamento para tratar artrite reumatoide. Então, é o único composto de ouro que até agora está no mercado, né? Ele é pouco usado, mas ele está. Então, ele abriu essa mente dos pesquisadores. Nossa, a gente pode continuar modificando a estrutura da auranofina, né? E testar, por exemplo, em câncer, que era um problema, até agora, é um problema muito grave, né? Tá. E, assim, quando você iniciou esse trabalho, você tinha uma proposta. Então, a gente conseguiu entender que não é para ninguém tomar o ouro, a joia, porque não vai curar. Não, não é o Né? metal sólido, aquele Então, mais parecido com um sal de ouro. então, ele tem que estar em determinado estado de oxidação para que a gente consiga Sim, ter uma resposta adequada, né, para essa substância. Então, quando você começou, eu cheguei a introduzir lá no início da nossa live, que a gente tem o ouro 1 e o ouro 3. de ouro Né? 3. Aí eu vi que, basicamente, você estudou mais o ouro 3. A princípio, parece que ele Sim. teve resposta melhor. Mas quando você iniciou esse trabalho, você já descartou de antemão o ouro 1? Ou você tentou trabalhar com os dois estados de oxidação e aí nos estudos iniciais você verificou que o ouro 3 tinha uma melhor atividade? Não, na verdade é porque ele tem sido menos estudado em relação ao ouro 1, né? Porque a uranofina, o estado de oxidação do ouro aí é 1, então tinha mais derivados da uranofina sendo estudados do que de ouro 3. E também baseado num estudo de uns pesquisadores da China, onde um complexo de ouro 3, muito parecido com aqueles que eu estudei, ele tem uma resposta in vivo muito boa. Ele inibiu o crescimento tumoral em 80% de um rato, e eles conseguiram testar esse tipo de compostos em cachorros beagles para ver se era tóxico, né? Porque muita gente pensa, nossa, muitos, até médicos, eles têm receio de testar aquelas drogas em base de metais, né? Sobretudo metais que não estão no nosso corpo, né? Metais pesados. Então, ele não foi tóxico, não causou nenhum tipo de efeito secundário nos cachorrinhos. Eles sobreviveram. E consegue então inibir esse tumor. Então, desde aí, depois daquele artigo e do impacto que ele teve, eu também decidi estudar esse tipo de compostos e compostos similares àquele que já deu essa boa resposta contra o tumor. Entendi. E outra coisa interessante que foi o tumor, Pode falar. foi o câncer de fígado, que também é um câncer que não muitos outros compostos tiveram aquela resposta, né? Um câncer difícil, né? Que levaria a um transplante de fígado. Então, também por isso abriu minha cabeça para pensar nesse tipo de compostos. Tá. Aí, então você pensa assim, bom, eu vou estudar o ouro 3, ele está menos estudado na literatura, eu vou verificar a resposta dele como atividade antitumoral. Então, como a gente falou lá no início, você forma complexo, né? Então, o que é um complexo para a gente? É quando você une uma outra estrutura, né, com esse metal, através de uma ligação química, para que o que você espera? Isso que é interessante para a população entender, né? E como a gente falou, não é o ouro 0, é o ouro 3 que você estudou. Mas você trabalha ligando ele com alguma coisa. Quando você liga, forma uma ligação dessa alguma coisa, que nós químicos chamamos de ligante, com esse metal, o que você espera que aconteça? Porque eu vi que você estudou vários ligantes, né, Vários tipos de ligantes. composto. Então, o que esses diferentes ligantes vai ocasionar, né, na sua resposta, que é interessante você estudar esses diferentes ligantes? Sim, então a ideia era selecionar diferentes ligantes, mudando as propriedades químicas da estrutura como tal. E ver quanto mais estabilizava meu composto, ou quanto deixava ele mais fraco, a tendência a se reduzir, né? A ganhar elétrons de uma forma mais informal. Então, por quê? Por que é importante? Porque o ouro 3, ele tem maior tendência a se reduzir quando comparado ao complexo de platina 2, por exemplo, que a Natália estudou. Então, é muito importante ter um composto, você tem certeza que ele não vai se reduzir tão rapidamente assim que ele entra na corrente sanguínea ou na célula, né? No caso, na célula tumoral. Então, entender essa estabilidade é super importante
para entender ao mesmo tempo o mecanismo de ação dos compostos de ouro como agentes anticâncer. Você também não pode ter um composto muito estável, porque ele não vai reagir com nada, né? Nem pouco estável, porque se ele estruturalmente vai mudar, isso vai trazer outras reações tóxicas para a célula, que vai ser pior. Então, eu estudei isso, dando para o experimentalista, olha, esse composto aqui tem uma boa estabilidade, ao mesmo tempo, ele pode entrar na célula, tem um caráter lipofílico bom, ele não é muito volumoso, não vai formar outras conformações, que também geram outras reações químicas. Então, gerar uma relação muito boa entre estrutura e estabilidade para depois ele ser um bom candidato como anticâncer, agente anticâncer. Porque existe um problema, né, quando a gente pensa assim, estou fazendo um estudo teórico. É lógico, como a gente discutiu anteriormente, o estudo teórico ele nos facilita muito o entendimento do que vai acontecer. Todavia, quando você parte para um organismo vivo, isso muda muito, né? Porque quando a gente faz um estudo teórico, é interessante até você falar um pouquinho sobre isso para a gente. Quando você faz um estudo teórico, você alimenta o seu programa lá, o software, com determinados parâmetros. Até que ponto esses parâmetros eles se assemelham, né, a um organismo vivo? Será que a gente consegue ter uma similaridade muito grande ou não? É verdade, né? E mais se você pensa numa célula onde ele atua, que tem quantidade de estruturas químicas, né? Então, isso foi um ponto legal no meu trabalho, porque com o professor ele, a gente queria entender qual que era a influência de algumas enzimas que estão presentes na célula câncer, que estão sobreexpostas sobre a estabilidade do composto. Então, a gente conseguiu simular, estudar esses processos de redução do meu composto, envolvendo ao redor dele nesse ambiente enzimático. Isso foi um pouco difícil, porque vocês conhecem, não sei se todos conhecem, mas as enzimas são estruturas químicas de muitos átomos. E entre maior o número de átomos, mais difícil para a gente modelar, né? Mas eu consegui usando uma técnica chamada dinâmica molecular, que a Natália também explicou para vocês, né? Ela já usa um tratamento mais clássico para tratar a molécula, então um pouco mais econômico computacionalmente. E daí eu tomei uns modelinhos, quando o complexo estava mais próximo dessa enzima, mais envolvido, eu tomei uns modelinhos para entender se isso ia influenciar a sua redução. Isso já dá um ambiente um pouco mais biológico, né? Não químico, mais biológico. E a gente chega na conclusão de que se você tem um composto muito estável, esse ambiente da enzima não vai influenciar muito significativamente a redução. Mas se você trocar um dos ligantes, eu não expliquei, mas tem dois tipos de ligantes. Um que são quelantes, né? São com vários átomos multidentados, e tem outro que chama ligante auxiliar, ele é mais espectador, como o caso das fosfinas. A gente viu que quando a gente troca esse ligante auxiliar, é aí onde tem uma significativa influência para a estabilidade do composto. Então, eu também estudei um bom ligante auxiliar para dar para os experimentalistas, definindo, olha, coloque esse substituinte sobre a fosfina, aí ele vai conseguir estabilizar, vai ter um bom caráter lipofílico para ele entrar na célula, não é muito volumoso, então não vai formar algumas conformações lá com essa enzima que vão influenciar na estabilidade. Então, a ideia foi isso, entregar um composto que mesmo que não seja muito influenciado, né, que a gente viu que não é significativamente influenciado por esse ambiente da célula. Claro que a gente poderia colocar muitos mais alvos, o DNA, né, muita coisa que tem na célula, mas a gente limita a esses alvos principais, nesse caso dos compostos de ouro. Tem uma enzima chamada tioredoxina redutase. Isso é importante, né, para o telespectador entender que não é simplesmente jogar os dados, você tem que trabalhar com esses dados, tentando chegar o mais próximo possível de uma situação real, para que o resultado que esse programa vai te dar, ele realmente seja um resultado confiável, né? Porque senão a gente não consegue andar com o trabalho, no caso dos experimentalistas, e colocar isso adiante, né? Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente trabalha com ouro 3 é a redução dele a ouro 1. Você até falou que justamente você estudou esses diferentes ligantes para verificar essa estabilidade redox. Será que eu entendi bem? É isso mesmo? Você, dependendo do ligante, você já reduz do ouro 3 a ouro 1 antes mesmo dessa substância chegar na célula? E se isso é verdade, você chegou a verificar no seu sistema se um determinado ligante que reduz do ouro 3 a ouro 1, o complexo de ouro 1, tem uma resposta melhor do que o ouro 3?
Então, depende. Se ele fica no corrente sanguíneo, às vezes ele fica ligado a uma proteína chamada albúmina, né, que ela é muito abundante no sangue. E, embora isso não esteja muito estudado, se muita parte do composto fica na albúmina e outra pouca parte entra na célula, né, então não vai conseguir ter aquela atividade anticâncer. Porque os compostos de ouro, o principal alvo dele é aquela enzima, né? Então a ideia é que ele chegue naquela enzima, se ligue na enzima, inibe a atividade, e ele consiga inibir a atividade da enzima. Então, por isso é importante a estabilidade, né? Não quero criticar os experimentalistas, mas às vezes não tem um planejamento dessas estruturas, né? Muitas vezes a gente conta com os recursos que tem no laboratório, então sintetiza um tipo de composto e começamos a testar eles como agentes, mas a gente planeja fazendo aquela variação de estabilidade do composto desde o início, a gente consegue chegar numa estrutura, olha, essa aqui, a partir dela, começar a trabalhar nela, modificando ainda um pouco mais o ambiente químico, para ter um composto mais ativo, né, para tratar esses tumores. Eu acho que essa parceria, né, do laboratório teórico com o laboratório experimental, ela é importante. É difícil você encontrar um Essa parceria, pesquisador que domine as duas coisas. Não dá, né? A química é muito ampla. Então, sim. você tem que ter a união de grupos de pesquisa em áreas diferentes para que a gente consiga ter esse resultado final que a gente deseja para o composto. Ainda mais que a gente está pensando em uma doença extremamente complicada de se tratar, né? E cada vez mais os pesquisadores estão se debruçando aí em diferentes estratégias para conseguir vencer o câncer, mas ainda estamos longe, já tivemos muito mais longe, mas ainda estamos longe de ter a cura completa da doença. Já melhorou muito, né? As drogas hoje no mercado, já tem muitas drogas eficientes, mas isso varia muito de acordo com o tempo que esse câncer foi detectado, ou seja, tem vários fatores que venham a influenciar. Você considera que a expectativa que você tinha inicialmente no seu trabalho ela foi alcançada? Então, sim, foi alcançada, mas eu não pensava que ia conseguir totalmente, porque, como eu te falei, modelar essa enzima e o composto, mais de 1000 átomos, era uma coisa que ainda não estava na minha cabeça quando você escreve o projeto, né? Mas pouco a pouco eu consegui. Por isso que a gente inicialmente pensou em primeiro estudar essa relação estrutura-estabilidade dos compostos, que os compostos têm ao redor de 30, 40 átomos, uma coisa que dá para fazer no nosso laboratório. E aí a gente tentava publicar um artigo sobre isso. E depois já tentava modelar essa redução no meio enzimático, né? A gente conseguiu sim. Então, a gente, como eu te falei, a gente primeiro usou dinâmica molecular, né? E foi pegando aquelas estruturas onde o composto está em maior contato com a enzima, tira um modelo menor, não, já de 300 átomos, já aplica modelos quânticos, né, que a gente também usa no nosso laboratório, já trata elétrons, que é importante para a redução, e a gente consegue identificar, então, tratar essas reduções nesse meio. Então, acho que consegui sim. Eu achei muito, muito interessante, né, o trabalho. Eu, particularmente, eu gosto muito desses trabalhos de química teórica, apesar de não entender muito, né, o mecanismo em si, né, eu não tenho uma formação nessa área, mas os resultados, quando a gente vê, eles realmente são bastante promissores. E aí vem um questionamento, né, que às vezes eu fiz para a Natália, e toda vez que a gente pensa em química teórica, a gente questiona isso. Você chegou a um resultado interessante, viu a viabilidade de um determinado composto, né, com uma estabilidade, com uma possível atividade anticancerígena. Você vislumbra, ou já existe algum pesquisador experimental que está tocando a síntese desse composto para efetivamente testar na prática essa viabilidade ou não? Então, os complexos de ouro 3 estão aumentando, cada vez o número de pesquisa deles aumenta. Você pode até ver lá no Google Scholar e tem muito interesse neles. Né? Então, eu acho que ainda vai continuar. E, como eu te falei, os professores do laboratório de pesquisa da China são muito, muito interessados naquele tipo de compostos que eu estava estudando. E é muito interessante, na China eles conseguem testar animais ainda maiores que ratinhos, né? A gente é um pouco limitado porque a gente não pode tratar com animais maiores por questões de lei, né? Mas eles lá conseguem conseguem testar esses compostos em cachorros, por exemplo. Então isso vai deixando mais informação na literatura
E eu acho que isso vai em cadeia, né? Outros querem testar, outros querem entrar nessa linha de pesquisa. Então, eu acho que sim, o interesse continua. A gente espera que com essa informação, é um trabalho que vai mudar a vida desses pesquisadores, mas a gente espera que com essas informações a síntese já seja um pouco mais específica, né? Pegar aqueles compostos que verdadeiramente já são mais estáveis e que podem ter uma boa atividade. A gente até propôs uns modelos de regressão, alguns modelos de estrutura-propriedade, onde os experimentalistas podem pegar aqueles modelos e colocar algumas propriedades que estão na literatura e eles vão ter um potencial de redução do composto. Então, eles vão saber mais ou menos quantos, antes de sintetizar, eles já vão ter uma ideia de quanto estável. Uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre destacar, né, Juliana, que um trabalho, o seu trabalho é um trabalho teórico e depois vem uma parte experimental de quem se interessar em sintetizar esses compostos e tocar isso para frente. Sim. Até isso, né, essa sementezinha que você está plantando, que termina sendo uma semente, se tornar uma droga efetivamente a ser utilizada no mercado, sim. Tem um caminho muito longo. Às vezes a sociedade cobra muito da gente uma rapidez nas coisas, mas as coisas não funcionam dessa forma, né? Então, esse estudo que você fez é um pontapé inicial, tem muitas outras etapas que um pesquisador ele não pode passar por cima, porque senão ele coloca em risco, né, a saúde de quem vai estar utilizando, né, esse material, não é isso? Sim, sim. Mas outro ponto a favor é que a uranofina está sendo testada agora nos Estados Unidos, na Clínica Mayo, em colaboração com o Instituto de Câncer dos Estados Unidos, e ela está em fase 2. Então, a gente está torcendo porque ela consiga passar em câncer de ovário, para tratar o câncer de ovário. Eu acho que se ela conseguir passar para a fase 3, nossa, ainda mais vai continuar o estudo de compostos de ouro por muito tempo na literatura. Isso vai animar muito mais os pesquisadores. O ouro e a platina são os dois complexos metais, né, que são utilizados em complexos muito utilizados, né, em drogas anticancerígenas, né? Então, a gente aqui no nosso departamento, no nosso programa de pós-graduação, temos esses duas linhas, tanto na área teórica quanto na área experimental, né? Vários destaques já saíram aqui do programa com trabalhos dentro dessa área. Então, uma área muito relevante para a sociedade precisa saber que a gente faz isso no nosso departamento, mas que não dá para pegar o que a gente sintetiza e utilizar de forma indiscriminada. Isso é um caminho ainda a ser seguido. Bom, Juliana, a gente podia conversar aqui durante 1 hora, mas a gente tem uma limitação de tempo, né? Até para não ficar muito cansativo para quem está assistindo. Então, antes da gente terminar, eu queria que você destacasse para a gente os principais produtos gerados no seu trabalho, porque eu costumo dizer na live que a gente está prestando um serviço para a sociedade. E é importante, a sociedade ela está pagando, né, dando uma bolsa para um aluno, ela paga, né, os pesquisadores, ela custeia a pesquisa que a gente desenvolve. Então é sempre bom e importante a gente dizer para a sociedade o que a gente está gerando de produto para ela, né? Eu acho que é importante. O que você destacaria de importante que pode ficar aí? Acho que tudo que a gente já falou está muito claro, mas eu acho que se você destacar mais resumidamente, seria interessante para quem está nos assistindo. De acordo com os resultados, ele apoia continuar estudando a estabilidade de complexos de ouro 3 no ambiente químico, né? Do mesmo jeito que muitos laboratórios de eletroquímica testam a estabilidade, né? O potencial de redução, sem necessidade de pensar muito como essa redução vai ser influenciada no ambiente. Claro que tem uma influência, mas a gente viu que se o composto já ele é estável, né? Com algum tipo de compostos CNC, que eu coloquei lá no meu, tendo 2 ligações de carbono e uma de nitrogênio, 2 carbonos ligados ao ouro e o nitrogênio, e um bom ligante auxiliar, né, que nesse caso é uma fosfina, você não vai ter uma influência muito grande pelo ambiente, então a gente deixa isso para os experimentalistas, podem continuar estudando a estabilidade dos compostos desde um modelo químico, né? E a importância do ligante auxiliar nos complexos de ouro 3. A importância de ter um ligante bom, de suas propriedades estéricas, e a partir de como ele doa elétrons para estabilizar o composto. Então, acho que isso é uma das coisas que mais deixou no meu trabalho, né? Que os experimentalistas podem tomar mão disso para continuar a fazer outras pesquisas. Tá. O seu trabalho de doutorado, ele gerou alguma publicação internacional?
Uhum, sim. Sobre esse tema específico foram dois artigos em revistas que estão relacionadas com bioinorgânica, né? Apesar de que foi um trabalho teórico, mas eles foram aceitos em revistas de bioinorgânica, a gente ficou muito feliz por isso, né? E também eu continuei um artigo que deixei desde o mestrado, que também tem a ver com complexos de Euro 3. E também foi interessante, eu fiz uma disciplina de bioinorgânica com a professora Maribel, e a partir dessa disciplina surgiram dois artigos de revisão também. Então foram 5 artigos durante o doutorado. E ainda tem um outro que eu estou trabalhando, tentando publicar também, né? A gente continua na mesma linha. Parabéns aí pela quantidade de publicação, isso é bom, né? Para as pessoas que estão assistindo e que não entendem muito dessas publicações que a gente está falando, então quando a gente fala uma publicação internacional, então é um artigo que foi escrito em inglês, foi publicado no exterior, então se tem existe uma diferença no meio acadêmico quando a gente publica um artigo em português e publica um artigo em inglês. O artigo em inglês ela atinge uma comunidade Maior. científica muito maior. Então, como a Juliana falou, tem pesquisadores nos Estados Unidos trabalhando com compostos similares, na China com compostos similares. Então, o trabalho dela torna-se uma referência para esses pesquisadores. Então, assim, A ideia era isso, uma revista de um bom impacto, né? Que muita gente mais conhece, está mais em contato com ela e sabe do nosso trabalho. Então, isso incentiva, a gente está sempre incentivando os alunos a fazerem esse tipo de publicação, porque a repercussão do trabalho, né, o que a gente chama aqui no Instagram de likes, né, quando a gente publica um artigo, a gente busca citações. Então, quando a gente publica um artigo, como a Juliana falou, numa revista com alto índice de impacto, isso se reflete em maior número de citações. E para um pesquisador, quanto mais citado o seu artigo, significa que a repercussão do seu trabalho está sendo muito boa para a comunidade. As pessoas estão lendo o seu trabalho, as pessoas estão utilizando alguma informação do seu trabalho. Então, fazendo uma analogia com o Instagram, quando a gente fala em likes no Instagram, a gente está falando em citações. Os likes, quantas citações. Né? Sim, é verdade. E a gente muitas vezes termina sendo avaliados, entre aspas, em função do número de citações que a gente teve. Né? Então, quanto maior a publicação, quanto maior o impacto da publicação, melhor vai ser esse índice, né, de citação do trabalho. Agora as revistas mostram também quantas vezes o pesquisador baixou seu trabalho, quantas vistas ele tem. Então isso também é muito, muito interessante, é muito bom para a gente que já fez o trabalho e que está tendo aquela repercussão lá internacionalmente. É isso aí. Bom, Juliana, muito obrigado por você ter aceito o convite, né? Eu já te conheço de alguns anos, né? Não tivemos, melhor dizendo, o prazer de trabalhar juntos em disciplinas na pós-graduação. Você fez a medicina na pós, né? Eu espero ter ajudado um pouquinho aí na sua formação enquanto pesquisadora, enquanto cientista, né? E daqui a 2 dias como doutora em Química. Desejo todo sucesso na sua carreira. Eu conheço um pouco da sua luta aí para fazer esse doutorado, né? Sair de um outro país e vir para o Brasil, uma língua totalmente diferente, um estilo de vida totalmente diferente, não é fácil, muito difícil, né? Um desafio muito grande, porque aqui você tem que aprender uma nova língua, você tem que aprender novos costumes. Então, você conseguir passar por tudo isso e conseguir fechar o seu doutorado no tempo correto, sem nenhum tipo de problema, realmente é se aplaudir. Eu te dou os parabéns. Desejo muita sorte, muito sucesso na sua defesa. Sorte não precisa, né? Eu acho que você é uma aluna que sabe muito bem o que está fazendo, o que fez, né? Demonstrou isso aqui. Tenho certeza que vai sair muito bem na sexta-feira. Mas o programa de pós-graduação em Química está à sua disposição. O que você precisar no seu futuro, pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre à sua disposição. Se quiser falar mais alguma coisa. Eu não sei se eu vou ser, não tenho certeza se eu vou ser a primeira aluna de pós-graduação, de doutorado estrangeira, né? Porque eu já vi outras de mestrado, mas não sei se de doutorado. Então, pode continuar para que outros alunos venham internacionais no programa, né? De outros países. Nós já temos dois alunos de Moçambique no mestrado.
você no doutorado, e temos agora 2 colombianos conterrâneos seus que estão vindo ao Brasil mestrado, aqui no nosso programa, né, que foram aprovados no mestrado acadêmico de inovação, né, no MAI, e devem começar o mestrado agora no meio do ano. Então, vamos estar agora com 3 colombianos. Mais internacional o programa. Isso é bom é no ótimo. programa, né? Sim, Obrigado, é muito bom. Diana. Muito obrigado mesmo por você ter aceito. E boa sorte. Boa tarde, professor. Obrigada pelo convite. Tchau. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo por ter ficado aqui assistindo a nossa live. Né? Mais para frente teremos pelo menos 3 lives aí entre o final do mês de agosto e início do mês de setembro. Então, boa tarde, quase boa noite aí a todos e até a próxima. Tchauzinho.